Olá, irmão, seja bem-vindo mais uma vez à verdade sobre a Bíblia. Vou trazer uma mensagem aqui boa para vocês. Eu creio que essa mensagem que eu trago da Bíblia vai trazer conforto para as pessoas e para aqueles que já vivenciaram isso durante todo o percurso da sua vida, tá? Vou trazer aqui também algumas palavras de reflexão aqui para vocês e eu creio que isso pode confortar o coração de quem precisa de uma palavra dessa, porque eu creio na verdade do fundo do meu coração que uma palavra de Deus, daquilo que está na Bíblia, é o maior conforto que a gente precisa, né? É um aprendizado para a nossa vida. Então eu tenho certeza e tenho fé disso, que muitas das palavras que eu vi na Bíblia, elas trazem conforto geral para os nossos corações, né? Trazem descanso, trazem paz para nós. Eu busquei tanta paz esse tempo todo na minha vida aí e acabei encontrando. Desculpem, eu fui um homem que lutei muito contra a vida e eu venci. E o que eu vou trazer hoje para vocês é uma palavra de luta e vencimento de pessoas que lutaram contra você, aliás, do lado de vocês, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou trazer a palavra para vocês, ela tá lá em Coríntios 10, capítulo 10, a partir do versículo 12 até o 13, tá bom, pessoal? Vou trazer aqui para vocês e vou ler aqui rapidinho e depois eu vou passar para vocês, tá? Vamos lá. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que fosse comum nos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para aquele que possa suportar. Vocês entenderam, pessoal? Pessoal, refletindo essa palavra de Coríntios 10, 12, 13. Eu sou um homem, eu posso falar, eu sou um testemunho de vida também. Eu lutei muito contra a vida, mas eu não quero expor aqui muito, mas eu lutei com algumas coisas da minha vida. Mas eu vou jogar assim um pouco abertamente aí para vocês. Vocês que têm algum problema familiar, problemas com bebida, problemas com vizinho, problemas com brigas familiares entre irmãos, ou pai e filho, ou esposo e marido, acabam passando por certa tribulação, né? Isso daí a gente entende, na verdade, como uma tentação, tá? Isso é uma tentação do maligno, tá? Quando você consegue vencer, como é que eu consigo vencer essa batalha? Como eu consigo vencer ela? Através de oração diária, né? E vigiar 24 horas por dia. Irmãos, é todo o tempo que eu preciso vigiar. Não é eu ficar no celular, ficar vendo, porque no celular de vocês também aparece a mensagem de Deus, né? Uma palavra, leia ela. Nem que você passe 5 minutos lendo essa palavra, você vai entender o que quer dizer. E no celular de vocês, para quem não tem uma Bíblia, como eu tenho de Bíblia de estudo, eu tenho 2 Bíblias em casa, eu gosto muito de ler elas. Uma, graças a Deus, a minha mãe aqui que me deu, eu acabei tendo interesse por essa Bíblia, depois eu ganhei uma outra de um pastor aí, amigo meu. E é muito bom isso, você ler essa palavra, que ela vai trazer conforto para vocês, tá? Refletindo sobre esse Coríntios 10, 12, 13. Aquele que está de pé, considere-se para não cair. Cair aonde? Em tentação de novo. Meus irmãos, você levantou. Você teve, eu creio que cada um tem uma batalha na vida, uma luta constante na vida. Eu tive uma luta que eu vou te falar. Foi difícil, até me arrepia de falar.
foi uma luta constante para eu subir, tá? Então, eu costumo dizer que Deus criou tudo na Terra. Ele criou o mal, ele criou a paz, certo? Quando nós, irmãos, preferimos buscar as coisas pela dor, porque Deus fala assim, se não vai por amor, vai pela dor. Você escolheu. Não vamos buscar colocar ou justificar aquele sofrimento que você tem na sua vida. É óbvio que Satanás está aí, você tem que tomar um cuidado muito grandioso, mas vamos mudar essa reflexão nossa aqui de Coríntios, tá? Ele está aí, o maligno, né? Ele está aí. Só que eu quero refletir uma coisa baseado nessa palavra. O que essa palavra também nos traz? As escolhas da sua vida. Você escolheu ficar discutindo, vive uma vida de discussão, tá? Então Deus te deu escolha, um livre-arbítrio. O caminho reto e o caminho torto. Deus criou isso. Deus criou a luz e as trevas. Ele criou o bem e o mal, tá? Deus fez tudo isso. Irmãos, tentam entender isso. Lá em Gênesis, tá? Procura o livro da Bíblia, Gênesis, tá? Ele criou, tá? Principalmente se vocês procurarem Gênesis, lá no capítulo 50, no versículo 20, tá? Vocês vão entender o que está dizendo lá, tá? E no Isaías 47, 7, que daqui a pouco eu vou ler para vocês. Irmãos, eu busquei o caminho torto. No meu passado, eu busquei o caminho torto. Então Deus falou para mim, então não vai por amor, vai pela dor. Eu tive que sofrer e pagar. Porque quem criou tudo isso, quem fez tudo isso foi Deus. Então Deus faz que a gente sofra, para que a gente possa um dia abrir os olhos, para poder entender o erro que nós cometemos perante ao nosso poderoso Deus em nome de Jesus. Olha só, pessoal. Irmãos, de qualquer forma, você é filho de Deus. Tu és filho de Deus em nome de Jesus, tá? Mas se você sofre hoje, você pode ter certeza de uma coisa, tenha fé e ore. Não vamos ficar em constante luta. Com Deus você não vai lutar, porque enquanto mais você lutar contra Ele, mais Ele vai fazer você passar dor. Certo? Não é tentação, é a dor. Você sofre, tá? É igual o Jó lá. Então, se você é um grande servo de Deus, se você é servo de Deus, se você crê que existe esperança, você vai lutar, você vai ganhar. Você vai vencer nessa vida. E eu tenho certeza absoluta que você vai vencer. Eu venci. Graças ao meu bom Deus, em nome de Jesus, eu venci. Eu vim uma luta aí de alguns anos que, olha, foi difícil. Vamos dizer assim, quem sofreu as suas dores ao seu lado? Você teve amigos que estavam do seu lado para te apoiar nas dores? Você teve alguma coisa que estava possando te ajudar ao seu lado, nos choros, que você encostava a sua cabeça no travesseiro e chorava? Você sabe quem olhava isso, né? Era o Deus Todo-Poderoso. Ele estava de olho em você. E ele estava querendo que você falasse com ele. Pedindo para ele tirar esse desconforto da sua vida. Uma oração é poderosa. Não estou dizendo uma oração repetida. Mas é conversar verdadeiramente, tirar do fundo do seu coração e levar para Deus aquilo que você está sentindo, o sofrimento. Fala, Deus, me perdoe, eu procurei o caminho errado, mas eu quero a paz para minha vida. Eu procurei paz, eu quis paz. Quando você tem paz, a humildade de dentro do seu coração e levar para Deus, em primeiro lugar, a humildade e levar para Deus dentro do seu coração, olha, Deus, me desculpe, me perdoe pelo meu erro. Ele vai trazer a paz eterna para você. E o reino de Deus será para você, tá? Isso é fato. Não tem o que falar mais sobre isso, tá? Vou ler uma palavrinha que eu escrevi aqui.
sobre esse versículo, o versículo de Coríntios 10, 12 e 13, tá? Podemos suportar toda a tentação e escapar se realmente desejamos assim fazer. Se desejamos assim fazer. Na dependência da fidelidade e o poder de Deus. Veja bem, se assim quisermos fazer. Porque se você não quiser, meu amigo, você vai continuar sofrendo. E Deus está lá te esperando. Entendeu? Então eu orei e pedi muito para Deus. Eu olho para o céu todos os dias. Eu converso com o meu Pai Todo-Poderoso em nome de Jesus. E hoje você sabe o que eu tenho? Paz. Eu encosto minha cabecinha no travesseiro legal, gostoso. Não tem mais choro. Eu não tenho mais tristeza. Eu não tenho briga. Eu tenho uma mulher que me ama. Eu tenho familiares, pai, mãe, irmãos. Entendeu? Eu já vi várias pessoas da família lutarem e vencer. Entendeu? Eu falei, se todos vencem, eu também consigo vencer. Então eu fui buscar na Bíblia. Como é vencer? Como é ter essa vontade dentro de você? É pedir força para Deus todos os dias, né? E pedir para Ele que Ele possa te dar mais energia, mais poder, mais força. Fala, Deus, me ajuda a vencer. Tá difícil, Senhor, tá difícil. Mas eu preciso da vossa ajuda, Deus, em nome do Senhor Jesus. Peça para Ele, sempre em nome de Jesus, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu consegui vencer na minha vida através disso daí. Então, eu creio que vocês, irmãos, poderão conseguir vencer nessa vida. Seja qual for o problema que você tiver aí na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei qual é. Mas de uma coisa eu tenho 100% de certeza na minha vida, que você pedindo através de oração e conversando com o nosso Deus Todo-Poderoso, você vai ter paz. A paz vai ser eterna na sua vida, porque para mim, eu não consigo nem explicar, é tão difícil botar isso para fora, porque é assim, Jesus disse, aprendei comigo que sou manso e humilde. Manso e humilde. A humildade e a mansidão caminham junto, lado a lado, né? Eu ser ignorante, eu não vou conseguir nada na minha vida. Eu achar que eu sei tudo na vida, também não vou conseguir ter nada de Deus na minha vida, né? Então, isso é o que Jesus disse, tá? Então, devemos aprender e levar essa palavra a sério, porque tudo isso é ensinamento para nós, o que está na Bíblia, tá? Para mim, eu tenho certeza. Pode ter pessoas que acreditem, não acreditem, não sei qual é a sua religião. Independente da sua religião, eu não tenho preconceito nenhuma com religião nenhuma, porque eu já fui em todas. Já frequentei todas as religiões. E não tenho preconceito nenhuma com ela, mas eu me identifiquei com alguma igreja. Então, irmãos, se vocês precisam de uma igreja, vá na igreja. Frequente ela. O Deus é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Ele era, é hoje e há de ser sempre o mesmo Deus para sempre, eternamente. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, pessoal. Vou ler aqui mais uma coisa, aqui, mais uma reflexão aqui para vocês. Deus não corrige, olha só, eu acabei de falar, pelo bem e pelo mal. Deus nos corrige pelo bem ou pelo mal. Não tente colocar a culpa em Satanás, entendeu? É aquilo que eu falei agora. Não vai botar a culpa nele. Ah, mas fulano lá, aí você fala assim, ah, eu tô bebendo demais, ai, tô com problema de bebida, né? Citando um exemplo, né? Tô com problema de bebida, ai, sei lá. É a culpa do Satanás, sei lá, né? Você só pode ser culpa dele, né? A culpa não é dele, a culpa é sua, porque você escolheu isso daí. E Deus faz você passar por isso daí. Entendeu? Tá na Bíblia, tá? Então, se você pegar... é porque eu tenho no meu estudo no Coríntios, lá diz isso daqui, tá bom? Então não bota a culpa em Satanás. Mas tem que ficar ligeiro. Sempre vigiar. Sempre, né, prestar atenção. Não sei se vocês lembram na Bíblia, quando Jesus pede para os 3 discípulos que acompanham ele, ele fala, me acompanhem e vigiai-vos, porque eu vou orar. Ele sabe que está chegando o momento dele, de ele morrer, né?
onde ele vai ter que passar por toda aquela tribulação, né? E Judas vai entregar, né? Jesus, né? Quando ele volta, acontece isso. Ele volta, os três estão dormindo. E ele acorda, ele fala, poxa, né? Tipo, pedi para vocês vigiar. E eles, os três falam, poxa, mas desculpe, não vai acontecer mais. Numa segunda vez, ele volta para orar. Ele fala com o Pai Todo-Poderoso. E depois ele retorna. Quando ele retorna, os três falam, poxa, mas não vai acontecer, é que nós temos o sono, né? E não conseguimos manter os nossos olhos abertos. E o que Jesus disse, eu acredito em vocês, porém tem um problema, a carne é fraca para suportar, entendeu? Nós como humanos temos a dificuldade em suportar como Jesus suportava, né? Então eu sou ciente disso, mas ele entendeu. Vigiar quer dizer, fique atento o tempo todo, mas também ore, converse com Deus ao tempo todo. O tempo que vocês puderem ser necessário conversar com ele, tenta conversar, tenta agradecer, não só orar e pedir, preste atenção. Pedir já é demais, agora agradecer a Deus Todo-Poderoso, aí você vai ter mais, você vai ter o dobro do que você precisa ter na sua vida, além da paz que você está precisando, tá, irmãos? Vamos lá. A ideia de que Deus nos corrige e usa até os eventos maus para um bem maior e que não devemos culpar Satanás é uma perspectiva teológica que encontra em apoio em textos bíblicos, embora alguns possam se perguntar por que culpar a Deus por coisas ruins. Por que culpar a Deus por coisas ruins? A passagem de Isaías 45, 7 afirma que Deus forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. E textos como o Gênesis 50, 20, onde os irmãos de José reconhecem que Deus transformou o mal que lhe fizeram em bem, sustentam que Deus age por meio de toda a criação. É importante lembrar que apesar de Deus usar os eventos para um propósito, a responsabilidade pelo pecado é no indivíduo. Olha, pessoal, acabei de falar, que interessante, né? Que coisa bacana, a responsabilidade pelo pecado é do indivíduo. O que eu acabei de falar agora? Vou ler agora da Bíblia para vocês. Isso agora eu quero ler para vocês. Eu vou ler de Isaías, tá? 45, capítulo 45, versículo 7. Vou ler para vocês. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deu para vocês entenderem, irmãos? Isso é Isaías. Então, eu acho que está muito bem explicado para vocês que estão procurando as coisas erradas. Prestem atenção que está em volta de vocês, com quem vocês estão andando, tá? Prestem atenção, porque Deus mostra para vocês. Deus mostrou para mim. Eu vi Deus mostrar por várias pessoas, para várias delas aqui ao meu redor. Eu hoje, atualmente, desculpe pessoal, eu atualmente, eu olho o mundo diferente. Eu vejo uma pessoa andando na rua com o celular e olhando para baixo, não olha para frente, eu não acho normal. Me desculpe estar falando isso, mas sem preconceito, tá? Pessoal, que eu também uso o celular, tá? Não vamos levar tudo assim ao pé da letra. Mas eu não acho tão normal isso, tá? Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Muitas das pessoas que eu andei pesquisando já pegam o celular na mão, né? É triste, é lamentável isso. É muito lamentável. Eu fico chateado com isso, né? Mas a atitude é de cada um. Depois não vai botar a culpa em Deus, né? Porque não tá bem seu dia, né? Porque que você acordou e depois o seu dia não tá ocorrendo bem como você gostaria que tivesse, né?
se você acordar ali no seu oculto e já agradecer a Deus por você ter abrido os seus olhos e estar respirando, já seria uma coisa diferente. Porque você está agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo na sua vida. Você abriu os olhos e você está respirando, né? Te dá um cafezinho da manhã, um pãozinho, é tão bom. Então, para mim é diferente. Isso se tornou rotina totalmente para mim, mas é uma rotina de paz gostosa. Tá? É espiritual para mim. Eu vejo isso como uma coisa totalmente espiritual. Então, para mim, de fato, é muito alegre, assim, de fato, vem do fundo do meu coração. Eu tenho que acordar, eu não vejo a hora de acordar para mim poder agradecer. E isso se eu acordar, porque o amanhã não pertence, né? Então hoje para mim já está ótimo e eu estou satisfeito com isso, tá, pessoal? Então isso para a gente é o mais importante. Então eu creio assim na palavra que tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. Então a gente não pode ficar botando culpa em Satanás, arrumando pretexto para qualquer outras coisas, né? Muitas pessoas perdem um pouco de tempo que tem na vida com coisas banais, com coisas que não deveriam passar, sendo que Deus está esperando algo de você, tá bom? Eu quero trazer essa palavra não para trazer intriga ou qualquer coisa. Se você não crê, não tem problema, irmãos. Se você não acha que não deve ser assim, não tem problema. Eu estou dizendo que está na Bíblia, tá? Então é assim. É importantíssimo a gente lembrar de Deus primeiramente, todos os dias. Não coloque Deus em plano B, tá? Plano A. Vou pegar o controle da televisão e vou ligar ela e vou assistir um filme. Esse é meu plano A. Eu deixo Deus para plano B. Isso não existe, irmãos. Isso não pode acontecer. Meu plano A é Deus. O resto dos planos são os restos dos planos. Isso é o que importa. Então eu creio assim na palavra que tudo que faz eu me confortar e ter paz. Eu não choro mais, antigamente eu chorava muito. E eu deitava o travesseiro, na cabeça no travesseiro, eu chorava demais. Vou dizer para vocês, quem sofreu a minha dor, quem chorou as minhas lágrimas, quem viu as minhas trevas foi minha esposa. Ela viu tudo. Minha mãe viu também. Ela passou por isso. Como não vem ao caso saber qual motivo, eu tenho meus motivos, mas cada um tem os seus, não é verdade? E você revela para Deus isso. Isso é importante. Você revelar para Deus isso. Ele sabe o que você passou. Mas você pedir perdão para Deus. E aí? É fácil? Será que é fácil, irmãos? Não sei, hein? Para mim foi. Porque eu quis. Aí é que tá. Quando você quer, quando você decidiu, porque Deus te ajudou o tempo todo, Ele estava do seu lado. Ele enxugou as suas lágrimas, Ele viu a dor que você estava, as trevas que você estava locado, e a luz entrou. A luz entra nas trevas. Isso eu garanto, irmãos, a luz entra, tá? Lembre-se de uma coisa, irmãos. Vou deixar somente essa última palavra. Sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? A melhor. Foi você ter nascido. Esse é um milagre da sua vida. Quer ver outro milagre? Se olha no espelho da sua casa. Você é um milagre de Deus em nome de Jesus. Você é um milagre, tá? Só você fazer isso que você vai ver um milagre. Eu não preciso saber que Deus está lá em cima em nome de Jesus para mim eu acreditar no milagre. Porque eu tenho certeza já disso. Eu nasci. Eu olho no espelho para pentear o meu cabelo, olha lá, milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E vocês, irmão, é um milagre de Deus. Em nome do Senhor Jesus, agradeço. Vou deixar o link aqui do meu YouTube para vocês, tá? E quem quiser entra lá para ver mais algum vídeo. Curta o canal lá e se inscreva, tá bom, gente? Fica com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.